O Cruzeiro acabou de perder uma partida para a forte equipe do Corinthians, sob os seus domínios, que aliás vem da 5ª vitória consecutiva, o time corintiano, numa ascensão muito positiva, e acaba merecidamente vencendo a partida contra o time celeste, que não demonstrou muito poder de fogo, muito poder de criação na partida de hoje. Muito em função, óbvio, de vários destaques da equipe que não estiveram em campo hoje. Matheus Pereira, Matheus Henrique, que acabou entrando no segundo tempo, o Gabriel Veron, o Lautaro Dias jogou, né? O Caio Jorge. Esses jogadores acabaram não entrando em campo, os 3 últimos por cartão amarelo, já tomaram de forma proposital, e a opção do técnico Fernando Diniz em optar por todo o time reserva para entrar contra o time corintiano, preservando, com o pensamento óbvio, na partida final do próximo sábado. O primeiro tempo do Cruzeiro foi um primeiro tempo um tanto conturbado, quer dizer, os 15 minutos iniciais, né? Tanto é que o Corinthians abriu 2-0 no placar, com dois erros na saída de bola do time cruzeirense. E a partir de então, o Cruzeiro, depois da parada técnica, para ser mais específico, o Cruzeiro acabou tomando as rédeas do jogo. E, embora tenha perdido a partida, ele se mantém ali na 7ª posição, e agora o torcedor do Cruzeiro vai, óbvio, secar o time do Bahia e secar também o time do Vasco para se manter ali. E para, quando voltar da grande final do próximo sábado, o Cruzeiro continuar vivo, de fato, e dentro da zona de classificação para a Libertadores. Especificamente falando, pré-Libertadores, porque hoje ocupa a 7ª posição na tabela de classificação, ao contrário do Corinthians, que entra de vez na briga por essa vaga, agora com 44 pontos. O time do Cruzeiro, mesmo tendo toda a equipe reserva, aquele que tiver um pouquinho de leitura de jogo, ele consegue assimilar algo positivo na partida que foi apresentada, e dentro deste aspecto, ele consegue projetar algo vantajoso para a partida subsequente, que é o grande jogo da temporada do Cruzeiro. Porque mesmo com o time totalmente reserva, o Cruzeiro teve um bom domínio de jogo. Primeiro tempo, a partir da parada técnica, o Cruzeiro foi o senhor da partida, acabou marcando um gol, mas o time claramente precisa de um jogador que tenha as características que o Matheus Pereira tem, e que é raro no futebol brasileiro, que encontra recursos onde não existem, que cria, de fato, a oportunidade de gol. O Cruzeiro teve um domínio maior no segundo tempo, mas não conseguiu converter isso em chances, não conseguiu criar o suficiente para poder, talvez, quem sabe, deixar alguém em ótimas condições. Alguns jogadores tiveram uma partida um pouco abaixo, o que é normal. Trata-se principalmente do Wesley Gasolina, que com certeza vai receber algumas críticas dos torcedores do Cruzeiro, mas eu acho que é irrelevante trazer crítica para um jogador que a gente sabe que não vai permanecer na próxima temporada e que todo mundo conhece a sua capacidade. A capacidade dele, infelizmente, é mínima. É um jogador que pisou lá na Europa, mas, infelizmente, não será um jogador que terá sequência em grandes clubes do futebol brasileiro. Isso é óbvio. Isso é óbvio para quem consegue raciocinar um pouquinho a respeito de futebol. No entanto, os outros jogadores, todos os outros, e eu quero destacar aqui a partida do Zé Ivaldo, fez uma partida muito boa, escorregou no gol do Memphis, me parece. Ele escorregou para tirar aquela bola do gol do Memphis e acabou não tirando aquela bola. O Barreal, que também teve uma queda brusca, uma queda técnica muito grande depois que se lesionou, perdeu a posição, nunca mais conseguiu ser aquele garoto que a gente vê que tem uma expertise muito boa em vários pontos estratégicos do campo, infelizmente. E o que também eu acho que é normal, final de temporada, e tudo conspira contra jogadores que machucam nessa etapa da temporada, na etapa do ano. Mas eu tive coisas e vi coisas muito positivas no time do Cruzeiro, que é um certo entrosamento do time reserva. Eu tô falando do time reserva, não tô falando do time titular. E isso que eu consegui ver hoje na partida do Cruzeiro, embora não tenha criado, já falei sobre isso, eu quero acreditar que o time principal está muito acima, muito além do que o time reserva do Cruzeiro apresentou hoje contra a forte equipe do Corinthians. O Corinthians tentava pressionar a saída de bola do Cruzeiro, e a gente vê que mesmo com as duas falhas, e não foram ali dentro da área, próximo da área, foram um pouco mais acima, na intermediária, perto do meio campo, teve sim uma evolução muito grande, e nós estamos falando do time reserva do Cruzeiro. Claro que tem muita gente que só viu coisa ruim, e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu consegui ver
uma evolução do time reserva que eu espero que ela seja empregada com muito mais qualidade no time principal, no time titular do Cruzeiro. Se isso estiver acontecendo nos bastidores, e nós estamos falando de uma equipe que não vem jogando, se isso tiver acontecido nos bastidores, essa evolução do time cruzeirense tiver acontecido nos treinamentos do time titular, dificilmente o Cruzeiro perde para a equipe do Racing. Porque a equipe do Racing, coletivamente, é melhor do que a do Cruzeiro, mas individualmente a do Cruzeiro é melhor. Então, se o Cruzeiro conseguir alcançar o nível de evolução que eu consegui ver hoje no time reserva, automaticamente o Cruzeiro iguala a equipe do Racing coletivamente, mesmo tendo menos tempo de trabalho, e sobrepõe na qualidade técnica individual dos seus jogadores. Eu acho que o Cruzeiro tem muito mais time do que a equipe do Racing. Com o jogo de hoje eu consigo ver um Cruzeiro pronto para disputar uma grande final. Não vi o time titular, mas eu vi uma evolução daquilo que a gente pede para o time principal no time reserva. O Cruzeiro poderia ter feito mais? Poderia. Porque ele teve o domínio do jogo. Dominou o setor de meio campo ali. Quero destacar aqui a partida do Ramiro, a partida do Lucas Silva. Gostei desses dois jogadores ali no setor de meio campo. Eu acho que fizeram uma cadência muito interessante ali, principalmente depois que o Cruzeiro de fato entrou no jogo. Gostei muito do jogo do Zé Ivaldo, muito mesmo. Vejo um futuro muito positivo para o Jonathan Jesus. O goleiro do Cruzeiro, muito bom goleiro, todo mundo sabe disso, fez uma defesa fantástica. A lateral esquerda, eu também vi uma melhora no Kaique. Isso é bom, porque o Marlon não vem bem. Vi uma melhora muito boa no Kaique. Talvez, quem sabe, para o restante do Campeonato Brasileiro, não digo para a final, mas para o restante do Campeonato Brasileiro, o Kaique possa ajudar o Cruzeiro um pouco mais, porque hoje fez um bom jogo, inclusive acabou marcando um gol. Muito apagado também o Lautaro Dias. Acho que não fez uma partida boa, mas no contexto geral, eu vi muito, mas vi muito do Fernando Diniz. Na verdade, eu vi o jogo do Fernando Diniz sendo empregado na equipe do Cruzeiro. No entanto, sem aquela confiança que a gente sabe que tem que ter para poder fazer esse jogo acontecer. Então, o jogo de hoje, para mim, deixa uma impressão muito, muito positiva para a final daqui 3 dias, daqui 2 dias e meio. Deixa uma expectativa, eleva a minha expectativa e principalmente a minha confiança de que o Cruzeiro vai voltar lá do Paraguai com o título da Copa Sul-Americana. Muita evolução tática do time do Cruzeiro. Em vista do que vimos, por exemplo, pegue como parâmetro o jogo contra o Atlético Paranaense. É lógico que com um jogador a menos fica um pouco mais difícil, mas ali a gente viu o time do Cruzeiro totalmente perdido, time reserva totalmente perdido. E nessa partida contra o Corinthians, eu não pude ver isso. O Cruzeiro continua ocupando a 7ª posição, ainda precisa entrar em campo a equipe do Bahia, que tem um jogo duríssimo contra o Palmeiras, tem o time do Vasco, que também tem uma parada torta, e essas duas equipes seriam muito interessantes, né, que elas percam seus jogos. Na verdade, acho que o Bahia pega o Internacional, que vem numa ascensão. O Internacional vem numa ascensão muito positiva também, que praticamente já está classificado para a Libertadores da próxima temporada. Eu estou muito apegado na derrota dessas duas equipes, Bahia e Vasco da Gama, para que o Cruzeiro possa continuar ali, bem pertinho do G4, do G7, dentro do G7, próximo do G6, para poder de fato brigar por uma vaga caso, e eu não quero nem pensar nisso, o pior aconteça lá em Assunção. Não acredito que irá acontecer. Eu estou apegado muito no que foi apresentado pela equipe hoje. Estou muito apegado no que foi apresentado pela equipe do Cruzeiro hoje e creio que essa evolução chegou e que o Cruzeiro está pronto para disputar a final contra a equipe do Racing. E vou reiterar aqui, 2-0 para o Cruzeiro na final.